Gênesis 35, a partir do verso de número 1, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, Deus disse a Jacó: levanta-te sobre a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias do teu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: lancem fora os deuses estrangeiros que estão no meio de vocês. Purifiquem-se e mudem de roupa. Vamos nos levantar e subir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me atendeu no dia da minha angústia e esteve comigo no caminho por onde eu andei. E entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que traziam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz. Essa é Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. Edificou ali um altar e chamou o lugar de El-Betel, porque ali Deus havia se manifestado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada junto a Betel, ao pé do carvalho, que foi chamado Alon-Bacute. Quando Jacó voltou de Padã-Arã, Deus apareceu-lhe outra vez e o abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Não serás mais chamado Jacó, mas o teu nome será chamado Israel. E deu-lhe o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifiquem e multipliquem-se. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão da tua linhagem. E darei a ti a terra que dei a Abraão e a Isaque, também a darei à sua futura descendência. Depois disso, Deus subiu de diante dele do lugar aonde havia lhe falado. Então Jacó levantou uma coluna no lugar onde Deus havia lhe falado, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma oferta de libação e também o azeite. E Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus havia falado com ele. Até aí. Continuando a nossa saga em Gênesis, capítulo por capítulo, verso por verso, a gente se depara com essa passagem. Essa passagem vem logo em seguida de uma violenta passagem, da passagem onde os filhos de Jacó formaram uma tribo, e tribo nada mais é que uma quadrilha. Formaram quadrilha, invadiram uma cidade, mataram todos que ali havia, roubaram os despojos, o ouro, a prata, ao que tudo indica no texto, também deuses estranhos, roupas estrangeiras, brincos também estavam no meio dos despojos, no meio do lixo que eles roubaram daquela cidade, das riquezas que tiraram dos mortos dali. E eles seguem o seu caminho. E depois de terem derramado tanto sangue, depois de tanta coisa errada que aconteceu, ao se deparar com a maldade do coração dos filhos de Jacó, Deus, observando tudo isso, dá uma direção ao patriarca, dá uma direção para o responsável por aquela tribo, por aquela família. Diz a ele: olha, vai para Betel, para o lugar em que Deus te apareceu enquanto fugias do teu irmão, e ergue ali um altar. É a direção que Deus dá ao patriarca, ao líder daquela quadrilha. E às vezes na vida, a gente já é convertido, Deus já promoveu o encontro dele para conosco, nós tivemos o nosso coração transformado, aquela vida velha passou,
o homem velho foi enterrado, a mulher velha foi enterrada, e a gente segue a nossa jornada com Deus. Mas acaba que a gente peca, a gente erra de uma maneira grosseira, de uma maneira que a gente nunca pensou em errar, de uma maneira que a gente nunca pensou em pecar. E aí Deus vem e promove um reencontro, e promove uma limpeza espiritual, um período de densa reflexão, aonde a gente é obrigado a olhar para as nossas misérias e lembrar de quem a gente é em Cristo, e lembrar de quem somos nele. E é mais ou menos isso que Deus está fazendo com Jacó. Olha, o teu nome é Jacó. Deus já havia tido um encontro com ele, já havia conversado com ele lá atrás, enquanto ele passava o Jordão. Deus aparece para ele na forma de um anjo e briga com ele, eles têm um embate. Deus toca nele e diz: olha, a partir de agora seu nome vai ser Israel, que quer dizer, eu tive um encontro com Deus e fui transformado. Seu nome já não é mais enganador, o seu nome já não é mais mentiroso, estelionatário, ladrão. O seu nome agora é Israel, porque você foi transformado por mim, eu te toquei, você é convertido. Mas por conta da violência, por conta do pecado, Deus vai lá e tem que confirmar a identidade de Israel para ele. Deus vai lá e tem que confirmar a identidade de quem o patriarca é. E não se engane, isso ainda acontece com você hoje. Amém. Você já é convertido, já foi transformado por Deus, mas precisa de um reencontro, de um avivamento da parte do Senhor, a fim de que Ele confirme quem você é e que você continue a jornada de fé de modo adequado, de maneira a adorá-lo, a agradá-lo. É isso que a gente vê aqui. Se eu tenho um texto, um título para essa mensagem essa manhã, eu chamaria de santidade ratificada. Ratificada quer dizer confirmada. Santidade ratificada. Quantas vezes nós precisamos desses reencontros, desses avivamentos, poços de avivamento da parte de Deus? Vamos ver o que acontece. Capítulo 35, verso 1. Depois dessas coisas, e a gente podia acrescentar, depois dessas coisas violentas, depois de terem derramado tanto sangue, depois de terem usado a circuncisão como se fosse qualquer coisa, como matéria de engano para um povo inteiro, fazendo com que aqueles estrangeiros se circuncidassem, só para poderem matá-los, só como estratégia bélica, só como estratégia de guerra. É assim que eles trataram os meus valores, é assim que eles trataram os meus princípios, e depois de pisar neles e matar, Deus disse a Jacó: levanta-te e vai a Betel e mora ali. Betel quer dizer casa de Deus. Deixa essa terra estrangeira, que está amaldiçoada pela violência que vocês derramaram. Sai do meio desse povo, não habita com eles, eu não quero vocês em parte com eles. Vai morar em Betel, vai morar na casa de Deus. Betel quer dizer casa de Deus. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias do teu irmão Esaú. É a direção de Deus para a vida do patriarca. Vai para a casa de Deus, vai habitar comigo, constitui ali uma nova nação, deixa essa violência para trás e faz um altar para mim, e faz um altar para a minha presença. A ideia era que não somente Jacó sacrificasse a Deus ali, que não somente Jacó entregasse as suas ofertas de adoração, mas que também todos os seus filhos se redimissem dos seus pecados, ofertando e adorando a Deus. Entendessem que é um novo tempo, que aquela violência deveria ser deixada para trás, que aquela estação de pecado deveria ficar ali naquela terra estrangeira, e agora um novo tempo deveria começar sobre a casa de Jacó. Faz um altar ali ao Deus que te apareceu quando fugias do teu irmão Esaú. Nós vemos que tem o Deus Trino falando aqui.
Ele apareceu da primeira vez na forma de um anjo para Jacó. E agora ele aparece de uma forma diferente. São as pessoas da Trindade interagindo. Ele queria se revelar a Jacó dessa maneira, como um Deus que é três pessoas diferentes. Olha, ergue um altar ao Deus que te apareceu enquanto fugias do teu irmão Esaú. E não somente o Deus Trino se revela aqui, mas ele mostra o que ele fez por Jacó. Você se lembra que o seu irmão queria ser violento com você, que o seu irmão queria matar o seu sangue, de maneira justa, que o seu irmão queria derramar o seu sangue, de maneira justificada porque você o enganou, de maneira justificada porque você o deixou para trás, e eu toquei, e eu intervi, e eu não permiti que isso acontecesse. Ergue um altar a mim. Ergue um altar a mim. É a maneira de Deus falar: olha, não seja mais violento, porque eu não deixo que sejam violentos com você, porque a minha mão protetora está sobre a tua casa. Não há justificativa para derramar tanto sangue, não há justificativa para ser tão violento. Tudo isso é uma lição, tudo isso é didático. Em tudo Deus está revelando para Jacó e a sua casa a maneira com a qual Ele queria que o seu povo caminhasse. A grande estratégia de Deus era fazer com que esse povo fosse um povo seleto, um povo que guardasse os seus princípios, um povo santo, um povo que não agia da mesma forma com que os povos ao redor agiam, um povo de paz, um povo que declarava paz sempre que possível, um povo que andava em justiça, um povo que andava em retidão, um povo que ajudava o órfão, que ajudava a viúva, um povo que andava em verdade. A grande estratégia de Deus para evangelismo das nações era a santidade do seu povo. Hoje nós estamos envolvidos em uma era onde igrejas estão levantando grandes estratégias de marketing para atrair as pessoas. É luzes, é música, são programas, é a roupa, é o jeito descolado de ser, de falar. Mas quando nós olhamos para a Escritura, a gente percebe que Deus sempre está tentando trazer santidade para o seu povo. É a diferença para o seu povo. É não se misturar com aqueles que promovem a iniquidade, é não se misturar com aqueles que promovem a guerra, que andam nos princípios de Baal, que fazem a vontade de Mamon. É a diferença que deve atraí-los de fora. Amém. E não a semelhança. Amém. A gente não precisa ficar pensando que tipo de música a gente vai tocar para atraí-los de fora. Que programações nós vamos ter a fim de atrair aqueles que não são convertidos? Que roupa nós vamos usar? Que gírias nós vamos falar? Essa não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação é cumprir o nosso chamado. E o chamado do Senhor é para sermos santos, é para sermos diferentes, é para sermos um povo seleto, separado de tudo que está aí fora. Amém, Senhor. E Deus está tentando fazer isso com a casa de Jacó. Nós temos um Deus que não desiste de carimbar a santidade no seu povo. A gente olhou toda a história de Gênesis até aqui. Nós vimos o dilúvio como um meio para que Deus pudesse tirar boa parte da iniquidade do mundo. Nós observamos que Deus também criou alguns rituais, a circuncisão como uma maneira como uma aliança entre o povo de Deus e o Deus do povo. Nós vimos que Deus criou altares, que Deus mandou fazer colunas de adoração, que Deus já aceitava sacrifício de animais, a fim de que eles pudessem adorar a Deus, a fim de que eles pudessem louvar ao Senhor. E nada disso foi suficiente para tirar a iniquidade do coração dessas pessoas, para tirar o seu pecado. É como se Deus nessa passagem visse que o seu próprio povo, que Jacó e a sua casa,
era violenta, era sanguinária, ele olhasse para tudo isso e falasse: olha, quer saber? Saiam de onde vocês estão e ergam um altar, vão para a casa do Senhor, façam ali um altar a mim, sacrifiquem em meu nome. Deus não para de pedir consagração. Ele insiste na santidade do seu povo, em confirmar essa santidade, em ratificar esse compromisso de viver debaixo dos seus princípios. Amém. O verso de número 2 diz um pouco melhor. Então Jacó disse à sua família, finalmente parece que o patriarca está tomando aqui uma iniciativa. Finalmente a gente vê um homem aqui com voz ativa. Porque enquanto todos os seus filhos aprontavam, ele se calou. Enquanto a sua filha era violentada, ele se calou. E agora alguém movido por uma palavra, movido pela direção do Senhor, ele se levanta e diz para toda a sua casa: olha, lancem fora os deuses estrangeiros que estão no meio de vocês. Provavelmente, os da casa de Jacó pegaram os falsos deuses da tribo que eles atacaram e levaram esses falsos deuses consigo. Algo que eles sabiam que não deveriam fazer, porque somente ao único e verdadeiro Deus eles deveriam prestar adoração. A Deus dos seus pais, ao Deus dos seus avós, eles deveriam louvar, e somente a esse Deus. Mas eles trazem esses deuses estrangeiros. Eles trazem esses objetos de idolatria com eles. E Jacó até esse momento permite. Mas movido por uma palavra, ele chega e diz: olha, lancem fora esses deuses estranhos que estão no meio de vocês. Se purifiquem. Talvez purificação aqui no contexto dessa era se abster de relação sexual. Não porque a relação sexual em si, com as suas devidas esposas, trazia carnalidade ou era de alguma forma pecaminosa, mas Deus queria que esse povo parasse para refletir nos seus caminhos. Deus queria gerar um tempo de silenciosa reflexão para esse povo entender que não deveriam agir dessa maneira. Mudem de roupa, tirem essa roupa que vocês roubaram aí desse povo estrangeiro. Vistam as roupas que eu dei a vocês. É hora de refletir, é hora de pensar, é hora de lançar os deuses falsos, é hora de uma nova procedência debaixo da minha palavra, é hora de guardar os meus princípios, é hora de me adorar, é hora de me buscar, é hora de sacrificar a mim. É isso que Deus estava dizendo por intermédio de Jacó para toda aquela casa. Eu sei o que estão te dizendo. Eu sei que te dizem que você pode viver a vida do jeito que você está vivendo e ainda assim servir o Senhor. Eu sei que dizem que você pode ser santo no dia de domingo e ser um verdadeiro diabo em dia de semana. Eu sei que estão com enfiando um pensamento dualista na sua mente, ainda que não seja apresentado dessa forma. Estão dizendo para você: olha, estudar a Bíblia é suficiente, ler a Bíblia é suficiente, congregar é suficiente, participar de uma igreja reformada é suficiente, é uma igreja de tradição, nós temos confissão, nós temos hinos, nós temos muita coisa do que nos orgulharmos, isso tudo é suficiente. Mas a Bíblia nos aponta que isso não é suficiente. Nós precisamos administrar esse conhecimento que nós temos de Deus de maneira prática. Nós precisamos viver assim na nossa rotina diária, no nosso ambiente de trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, diante dos nossos familiares. Nós precisamos mostrar uma procedência de vida santa. Eles estão correndo atrás de dinheiro, nós estamos correndo atrás do Senhor. Eles estão se ansiando com os seus namoros, nós estamos administrando com ele equilíbrio para a honra e glória de Deus. Amém, Deus. E vivendo um namoro em santidade. Eles estão mentindo, caluniando, a gente está cuidando das nossas vidas, está falando a verdade em todo o tempo.
eles estão roubando, eles estão usando pornografia, eles estão adulterando. Nós estamos sendo fiéis ao nosso Senhor e guardando os seus princípios. Você não pode agir da maneira que você está agindo. Você não pode ter duas caras, usar máscara, ter uma vida dupla, ser uma coisa na igreja e ser outra coisa lá fora. Deus está chamando todos nós aqui essa manhã para subirmos a Betel, para habitarmos na casa do Senhor, para lançarmos os nossos deuses estranhos fora, para adorarmos a Deus em espírito e em verdade, como Ele requer em Sua palavra, com entendimento, adorando em todo o tempo. É isso que Ele está nos chamando a fazer. Então faça essa manhã. Larga os teus deuses estranhos. Não existe duelo pela tua honra. Deus não vai lutar, Deus não vai degladiar com os teus deuses estranhos, porque a sua glória Ele não divide com ninguém. Não é Ele que tem que duelar por você. É você que tem que entender que não pode servir a dois senhores. É você que tem que entender que não dá para servir o dinheiro e a Deus. Que não dá para servir a mentira e a Deus, que não dá para servir a pornografia a Deus, o adultério a Deus, que não dá para servir a bebida e a Deus. É você que tem que entender que não dá para servir os vícios e a Deus, a calúnia e a Deus, a mentira e a Deus. Porque ou você vai agradar o pecado e a carne e vai desagradar a Deus, ou você vai agradar a Deus e desagradar a sua própria carne. E eu não sei o que acontece com a gente nessa jornada de fé. Eu estou falando com muita gente aqui essa manhã. Eu não sei o que acontece na nossa jornada de fé. Mas por vezes a gente esquece para o que nós fomos chamados e para quem. Por vezes a gente deixa a nossa identidade para trás. A gente acumula esses deuses estranhos. As pessoas vão de alguma forma nos influenciando e a gente vai entulhando o nosso coração, a gente vai jogando lixo para dentro de nós. É a mentira, é a vaidade, é o egoísmo, é o sexo ilícito. Eu não entendo porque a gente faz isso, mas de alguma forma a gente faz. O povo que foi chamado santo, o povo que Deus pincelou do meio de tantos, agindo dessa maneira. Mas eu só consigo me livrar dos meus deuses estranhos quando eu passo por um processo de profunda reflexão. Quando no silêncio, em oração e leitura bíblica, eu consigo entender o decreto e o propósito de Deus para a minha vida como igreja. É para isso que ele chamou esse povo, é para isso que ele, é para essa direção que ele estava levando Jacó. Jacó disse para eles: olha, vamos nos levantar e subir para Betel. Eu vou fazer ali um altar a Deus que me atendeu no dia da minha angústia e esteve no caminho por onde eu andei. O nosso Deus é um Deus que quer ser valorizado, é o que diz o verso de número 3. Jacó, por que a sua casa está agindo assim comigo? Jacó, por que a sua casa está cultuando os deuses estrangeiros? Fui eu que te atendi no dia da tua angústia. Fui eu que te livrei das garras do teu irmão sanguinário. Fui eu que intervi. Fui eu que não deixei. Fui eu que trouxe vida. E a mesma pergunta para você essa manhã. Por que você está servindo tantos deuses estranhos? Se foi o Senhor que te livrou no dia da sua angústia. Se foi o Senhor que te trouxe salvação. Que te livrou dos seus pecados. Que te tornou um novo homem. Que te tornou uma nova mulher. Será que você não pode olhar para Deus e dar a Ele valor? A Bíblia compara o reino de Deus a um homem que achou uma pérola de grande valor. E achando essa pérola, de preciosa que era, ele foi lá, colocou em um baú, ele enterrou em certo terreno.
E ele foi lá, vendeu tudo aquilo que ele tinha e comprou aquele terreno, de tão preciosa que ele considerava aquela joia. Isso é o reino de Deus. Nós devemos considerar Deus tão precioso. Nós devemos considerar a sua palavra, os seus princípios tão preciosos, que a gente é capaz de desistir de tudo aquilo que a gente tem por amor a Ele. Amém. Que a gente é capaz de matar a nossa carne, de aniquilar a nossa vontade, que a gente é capaz de fazer tudo por amor a Ele. Não se engane, o nosso Deus é um Deus que se revela a nós, e Ele ainda quer ser valorizado pelos seus grandes feitos. Essa é ainda a canção que Ele quer ver em nossa língua. Essa é ainda a canção que Ele quer ver brotar em nossa boca. Tome uma iniciativa, como Jacó tomou junto com a sua casa. Vamos nos levantar. Vamos deixar esses deuses estranhos. Vamos deixar a mentira, vamos deixar a vaidade, vamos deixar o sangue das nossas mãos. Todas essas riquezas não valem nada. Essas roupas bonitas são vaidade. Vamos deixar tudo isso para trás e vamos subir à casa do Senhor e vamos fazer um altar ali de adoração. Observem que os filhos de Jacó aparentemente ouviram o chamado do pai. Alguma coisa acontece quando a gente toma uma iniciativa. Jacó parecia alguém de muita atitude no braço, alguém de muita atitude para lutar, para brigar. Ele era tão sanguinário quanto seus filhos. Ele era brigão. Com o passar do tempo, com a idade, ele ficou menos, porque o corpo já não deixava, mas esse espírito ele tinha dentro de si. Agora, ele é alguém que brigava, que saía no soco, mas para corrigir a sua casa, para falar aquilo que deveria ser dito, ele era alguém inerte, ele era alguém passivo, que deixava o barco correr, que via onde as coisas iam parar. E ele resolve tomar uma iniciativa aqui. Algo sempre acontece quando a gente toma uma iniciativa. Você acha que se você não tomar atitudes objetivas na sua vida devocional, atitudes objetivas na sua vida para com Deus, nada vai acontecer? Eu te digo, algo vai acontecer. Você vai dar um passo a mais de santidade. Você vai viver algo novo, algo que você ainda não viveu até hoje. Faz uma rotina de oração diária. Medita na Bíblia diariamente. Passa a tratar essa pessoa que te dá trabalho, que você não consegue conviver de maneira cordial, de maneira educada. Busque amá-la, você vai ver as coisas mudando. Tome uma iniciativa. Você vai ver que as coisas vão acontecer. No momento em que Jacó direcionou a sua família, no momento em que ele direcionou a sua casa, dizendo, vamos nos levantar, os seus filhos obedeceram. Amém, Deus. Os seus filhos entregaram aos seus deuses estranhos. Os seus filhos se livraram da riqueza que eles haviam roubado daqueles homens. Alguma coisa acontece. Talvez você seja de uma família ímpia, de uma família que não sirva a Deus. Não há registro de conversão dos irmãos de José, dos filhos de Jacó, não há tal registro. Mas é inegável o fato que eles foram influenciados pela palavra que Deus confiou ao Pai. A gente pode e deve sim, irmão, como igreja, influenciar de maneira santa o ambiente ao nosso redor. Amém, Deus. Pode ter certeza, se os seus parentes não se converterem, alguns princípios eles vão guardar do Senhor. E tem que ser assim. A palavra de Deus diz, olha, brilhe a sua luz no meio das trevas. A gente não esconde um castiçal debaixo da cama, vai pegar fogo, vai fazer uma tragédia. A gente coloca num velador. A gente coloca em um lugar bem alto para que possa iluminar tudo que está ao redor. Assim também vocês, a vossa luz brilhe como astros no meio das trevas, como estrelas no meio das trevas. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Deus não nos chamou para ser uma igreja que cresce.
Deus nos chamou para ser uma igreja que aparece. E a nossa luz deve brilhar no meio da escuridão. Aquilo que a gente faz deve ser, sim, notório a toda essa sociedade, a todos aqueles que estão ao redor. Na cidade de Vinhedo, um pastor amigo meu, uma igreja batista gigante que tem lá. Eles plantaram uma igreja naquela cidade, eles não esperavam que a igreja fosse crescer tanto, mas numericamente a igreja cresceu bastante. E é uma igreja onde tem casais com uma certa condição financeira, incentivados pelo pastor e por alguns outros casais da igreja que tinham adotado crianças. Eles foram até os orfanatos da cidade e começaram a adotar as crianças. Eles nunca podiam imaginar o efeito que deu. Zerou a fila de adoção naquela cidade. Não tem mais orfanato na cidade, não tem mais necessidade. Os casais da igreja adotaram todas as crianças, não tem mais criança para adotar. Deus nos chamou para a santidade. Deus nos chamou para as boas obras, não se engane. Verso de número 4. E entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, e os brincos que traziam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho junto a Siquém. Jacó se livrou deles. Jacó jogou eles fora. A sua casa é uma casa de densa idolatria. E você nunca vai conseguir testemunhar para a sua casa enquanto você fizer a mesma coisa que eles fazem. Enquanto você sentar na roda dos escarnecedores. Enquanto você beber como eles bebem, enquanto as piadas que eles contam, enquanto você mentir como eles mentem, você não vai conseguir mostrar a diferença. A única forma de mostrar a diferença é movido pela palavra de Deus. É compartilhando aquilo que Ele nos confiou. E Ele nos confiou o Evangelho de Cristo. O fato de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida na sua pessoa, para que nós fôssemos atraídos das trevas para a luz e tivéssemos uma nova procedência no seu nome, porque somos novas criaturas nele. Essa é a boa notícia. É isso que você deve compartilhar com a sua família. Aonde estão aqueles que vão se levantar essa manhã e vão dizer para os seus familiares: eu não aceito o adultério, eu não aceito a mentira, eu não aceito a vaidade, eu não aceito a violência. Aonde estão os homens e as mulheres de Deus que vão se levantar com coragem e vão ter a verdade e a honra de perder alguns amigos por amor a Cristo, por algumas verdades que você disser? Mas pastor, se eu disser isso eles vão me abandonar. Pastor, se eu disser isso eles não vão mais olhar na minha cara. Mas é para isso que Deus está nos chamando. Para ser um povo que fala a verdade, sim, a verdade em amor. Mas o amor não pode impedir a verdade de ser dita. Nós fomos chamados para isso, nós somos chamados para pregar o Evangelho. O Evangelho vai denunciar as obras de corrupção dos nossos familiares, dos nossos amigos, daqueles que estão ao nosso redor, até no departamento. Qual é o poder de um crente que diz no departamento: olha, com corrupção eu não me misturo, com mentira eu não me misturo, eu não faço nenhuma ilegalidade? Quais os efeitos que isso vai trazer diante dos olhos do chefe, diante dos olhos daqueles que estão ao redor? Como isso tem poder. Olha o que diz. Verso de número 5. Então partiram para adorar. Partiram para refletir sobre como estavam vivendo diante de Deus. Partiram para adorá-lo. E a Bíblia narra: o terror de Deus sobreveio às cidades que estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. E eu fui pesquisar um pouco sobre essa palavra terror de Deus. Eu estava interessado em saber o que aquelas cidades viram para não tocarem nos filhos de Jacó, para não fazerem mal a ele. Afinal de contas,
Os filhos de Jacó foram estratégicos. Usaram a circuncisão para poderem ir lá, matar todo mundo e roubar as riquezas daquela cidade. Aquilo era uma coisa que era inaceitável diante dos olhos da sociedade ao redor. Eles iam lá e se vingar dos seus parentes, iam lá e iam se vingar por aquele povo. Mas o que é que foi que eles viram para não fazer tal coisa? E a palavra de Deus nos narra que foi o terror de Deus. Não foi o terror por aquilo que eles fizeram. Não foi o terror pelo sangue que eles derramaram. Os povos ao redor não estavam observando e dizendo: não, esse povo é violento, melhor não mexer com eles. Não. Era Deus quem estava mais uma vez impedindo e colocando um temor dele naquele povo. Dele para aqueles que estavam ao redor, a fim de que não machucassem os seus escolhidos. Não era por aquilo que aquele povo tinha feito, mas pelo tamanho do Deus daquele povo. Era isso que Deus estava fazendo. De alguma forma, quando Deus nos seleciona, quando Deus nos pincela, Ele nos escolhe, isso fica notório para aqueles que estão ao redor. E um certo terror é conferido a essas pessoas que nos observam. Olha, ele vive de um jeito, ela vive de um jeito a não se entregar à vaidade, a não se entregar ao vício, de uma forma que eu não consigo. Esse Deus deve ser real. E se Ele for real, um dia eu vou prestar contas diante dEle. Esse é o efeito de uma vida santa. Esse é o efeito da vida, sobre a vida daqueles que Deus pincela, sobre a vida daqueles que Deus escolhe. Os que estão ao redor olham e dizem: peraí, se há um julgamento vindouro, se o Deus que está sobre a vida dela, o selecionando, impedindo ele de mergulhar no vício, impedindo ele de pecar do jeito que eu peco, é real, então um dia eu vou prestar contas a esse Deus. E nem que seja por alguns minutos, nem que seja por algumas horas, nem que seja por uma estação, essas pessoas vão olhar para a gente e vão ficar aterrorizadas por aquilo que Deus pode fazer. O Deus que é poderoso para te guardar em santidade, o poder que Ele administra sobre a sua vida, a fim de te guardar do mal, a fim de te guardar do pecado, também tem poder para julgar todas as nações, pelo critério da sua santidade. Não te assusta que o padrão não é você? O padrão não é o vizinho do lado? O padrão não é o que estão fazendo aí fora? Eu sei que às vezes mentem para você e estão dizendo que o padrão é alguém que você conhece, ou alguém que pecou, que você é tão bom quanto qualquer membro de igreja. Não se engane, o padrão é Cristo Jesus. É para Ele que nós devemos olhar. Os nossos olhos precisam estar sobre Ele, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É isso que nós devemos fazer. Jesus Cristo é o padrão. Amém, Deus. É sobre esse padrão que Deus vai julgar toda a humanidade. E quando esses povos estiverem aterrorizados, quando essa gente que nos observa estiverem com medo daquilo que Deus está fazendo em nós, porque sabem o que virá, nós devemos trazer o Evangelho. Essa é a nossa oportunidade para acalmar com o Evangelho os ânimos daqueles que estão em trevas. Eles virão até vocês, com preocupação nos seus corações, se ansiando, perdendo noites de sono. É assim que Deus faz para atrair os seus eleitos. É assim que Deus faz para atrair aqueles a quem Ele escolhe. Ele utiliza a santidade do seu povo. O método evangelístico de Deus ainda é a separação daqueles que são seus. Ainda é a adoração prestada por aqueles a quem Ele escolheu. Aqueles que são seus filhos e filhas. Eles virão até você. E você terá uma palavra de esperança. E você os direcionará pelo poder de Deus. Você vai dizer aquilo que Cristo fez, quem Ele é.
e o seu plano para a vida do pecador, e o seu plano para a vida daquele que ele escolheu. Pregue arrependimento, pregue o nascer de novo, e Deus vai fazer uma obra sobrenatural. Amém, Deus. É o Deus que colocou o terror nos corações. É o Deus que administra também salvação. Você vai passar por coisas na sua vida, mas vai chegar no lugar certo. Jacó chegou à cidade de Luz. Deus os guardou até chegar até ali. Jacó e a sua casa chegaram à casa de Deus. Betel quer dizer o Deus da El Betel quer dizer o Deus da casa de Deus, porque já era a segunda vez que Deus havia se revelado claramente a Jacó no mesmo lugar, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele. Deus fez com que eles chegassem seguros. Esse é o nosso Deus, que nos guarda no meio da tribulação, que nos guarda no meio da tentação, que nos faz chegar seguros. Amém. E Jacó edificou ali um altar, e chamou ali El Betel, porque ali Deus havia se manifestado enquanto fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada junto a Betel, junto ao pé do carvalho que foi chamado Alon Bacute. A gente passa por coisas nessa vida, a gente passa por dores, a gente passa por amarguras, mas nada disso é suficiente para afetar a nossa vida de santidade. Nada disso é suficiente para afetar o destino e o decreto que Deus tem para cada um de nós como igreja. Débora não era qualquer ama de Rebeca, não era uma funcionária descartável. Quando Rebeca foi escolhida para ser esposa de Jacó, dentre as várias amas que Rebeca podia escolher, ela escolheu justamente Débora, porque era amiga, porque era idôneo. Ela tinha um grande carinho por essa mulher, e ela acaba falecendo, a ponto de Deus percebendo o carinho que Rebeca nutria por Débora, escolhe registrar a morte dela aqui na Escritura. A palavra nos revela que deram um funeral digno para essa mulher, mas nada disso afetou o destino final que Deus tinha para eles. Continuar a ser um povo santo, continuar a ser um povo separado. Você ouve uma palavra como essa manhã, que te leva à reflexão, que te leva a perceber como que você está andando diante de Deus, o reconhecendo em seus caminhos, e um monte de coisa aí fora te distrai. São as crises financeiras, é o calote que você recebeu, são aqueles que te enganaram, é uma morte na família, uma doença que pegou, uma doença que você pegou, ou uma doença que o seu filho está passando. São diversas as frustrações nesse século. E parece que o homem moderno, a mulher moderna, está muito mais ansiosa e preocupada do que antigamente. Qualquer coisinha é motivo de preocupação. Preocupações nada mais são do que distrações. Preocupações nada mais é do que a distração do propósito do Senhor. Você está ouvindo essa palavra, eu quero dizer para você, não deixa que nada te distraia, não perca o foco. Você vai sair daqui essa manhã e vai para o almoço de domingo, e lá você vai estar contando as mesmas piadas e vai se esquecer do que ouviu aqui. Você vai sair, vai dormir essa tarde, vai acordar, vai se esquecer do que foi pregado, vai tratar as pessoas do mesmo jeito, vai continuar correndo atrás de dinheiro, que é uma busca tola para autossatisfação, vai continuar usando a mesma pornografia, entrando nos mesmos websites, vai continuar sendo infiel ao seu esposo, ao seu marido, à sua esposa. Não faça isso. O pior inimigo daquele que é regenerado, o pior inimigo daquela que foi escolhida por Deus é a distração, é a preocupação. Não permita que nada disso te tire do propósito do Senhor, de te fazer santo. Se a gente observa que Ele guardou a casa de Jacó, se Ele os levou seguros até ali,
Se a gente observa que para um homem maligno, Deus fez com que cruzasse o Jordão em segurança e ficasse com toda a sua casa sã e salva, o que Ele não pode fazer por você? Ele não vai te guardar, Ele não vai te livrar dos seus inimigos, Ele não vai te acalentar nas opressões que você ganha no dia a dia, Ele não vai te salvar nas horas necessárias? É claro que vai. Esse Deus é poderoso para trabalhar nos nossos problemas, nos livrando de todos eles, nos fazendo superar tudo. Porque a gente se preocupa tanto com isso? Para que tanto desperdício de energia? Toda essa energia seria muito melhor canalizada, se direcionada para a nossa santidade. É isso que o salmista no Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de nada. O Senhor é meu pastor e isso é suficiente. Se Deus me prometeu me guardar, se Deus tem amor suficiente para me livrar de todos os meus medos, de todas as minhas angústias, tudo o que eu preciso fazer é andar em retidão nos seus caminhos. Tudo que eu preciso fazer é guardar os seus princípios. Tudo que eu preciso fazer é ser santo. E quantas promessas Ele nos deu, não, irmãos? Quantas bênçãos nós recebemos da parte de Deus? Verso de número 9, Deus o abençoou, e o verso de número 10. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Você não vai mais ser chamado Jacó, mas o seu nome é Israel. E deu-lhe o nome de Israel. Quantas vezes a gente esquece isso? Quantas vezes a gente esquece que nós não somos mais as pessoas que éramos antes? Paulo tem que falar isso de alguma forma também em Efésios. Olha, antes vocês andavam nas trevas. Antes vocês andavam segundo os princípios do Deus desse século, mas agora vocês estão em Cristo Jesus. E Paulo parece que estava olhando para essa passagem, porque ele também fala para a gente se despir, para a gente tirar essa roupa do velho homem, essa roupa da velha mulher. Eu gosto tanto dessa ilustração de roupa. Eu sei o que significava na época, mas se eu pudesse dar um salto e jogar a gente para essa geração, o que roupa significa hoje? A gente está sempre correndo atrás de roupa, não é? A gente quer a mais bonita, a gente quer as melhores marcas, a gente quer a cor que melhor nos beneficia. A gente corre atrás dessas coisas. A gente tem tanto prazer em ter roupa, em comprar roupa. E aí vem Deus e diz: olha, se tira a roupa, fica pelado do velho homem, fica pelada da velha mulher. Tira isso daí, troca as tuas vestes. É o que ele diz logo no primeiro verso, e Paulo vai repetir isso mais tarde no Novo Testamento. Tira tudo isso aí que não te serve mais. Jesus fala: olha, não se coloca um tecido novo em uma roupa velha. Quantas vezes não é isso que a gente está querendo fazer para a nossa vida espiritual? As mesmas atitudes velhas, antigas, pecadoras, em pessoas completamente novas. Os mesmos pensamentos, sentimentos, reações, em pessoas que já foram salvas, lavadas e remidas pelo sangue do Senhor. Essa manhã Deus está chamando cada um de nós e falando: olha, isso não cabe mais a vocês. Eu dei um novo nome, eu dei novas vestes. Vocês não podem mais agir da mesma forma, porque vocês já não são as pessoas que eram antes. É algo que tem que ser trabalhado em nosso entendimento. Existe gente sim que se engana, que pensa que é salvo e não é, e por isso faz as mesmas coisas, mas também existe gente que é salva, que é lavada, que é perdoada e insiste nos mesmos caminhos. É uma questão de entendimento. É alguma coisa que tem que ser quebrada aqui. É Deus que por repetidas vezes tem que promover esse encontro e dizer: olha, você não é mais a pessoa que era antes. Eu te dei um novo nome.
Você é um novo homem em Cristo Jesus. Você é uma nova mulher em Cristo Jesus. Deus já tinha dado esse nome Israel para Jacó, mas parece que ele se esqueceu disso. Foi sendo conivente com tanta coisa errada, foi deixando tanto lixo dominar sobre a sua casa. E Deus disse-lhe mais, como se não fosse gracioso o suficiente Deus chegar e dizer para Jacó: olha, o teu nome é Israel, lembra que o teu nome é Israel, que quer dizer, eu fui transformado por Deus. Estou explicando e não traduzindo literalmente. Verso de número 11. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, e eu vou frutificar e multiplicar e te multiplicar em uma grande nação. E não só você será uma nação, como uma multidão de nações sairão de ti. As nações estão no coração do Senhor. E reis procederão da sua linhagem. E darei a ti a terra que dei a Abraão e a Isaque, também a darei à tua futura descendência. Até aí. Quantas promessas Deus não dividiu com a gente? Que é salvo, que tem a plena revelação. Deus prometeu te guardar em santidade. Deus prometeu a você um corpo glorificado quando você morrer. Deus prometeu a você graça. Deus prometeu a você um relacionamento com o Eterno. A gente tem tantas riquezas, tantas preciosas promessas da parte de Deus. Assim como Jacó tinha as dele, nós temos as nossas, como salvos e salvas em Cristo Jesus. E a gente se esquece. E isso parece que não muda a nossa prática de vida. A gente continua vivendo do mesmo jeito. As promessas foram dadas por Deus para que isso causasse um efeito em nós. Para que isso trouxesse santidade em nossos caminhos. Eu vejo aquilo que Ele vai fazer comigo no futuro e eu tenho mais motivação para viver o meu presente. É assim que uma promessa deveria funcionar. É assim que ela deveria agir no nosso coração e no nosso entendimento. E a minha pergunta para você essa manhã: por que não tem? Por que não age? Vamos parar de ser menino. Vamos parar de ser menina, fazendo as mesmas coisas, andando nos mesmos caminhos. Chegou a hora de renovação. Chegou a hora do novo. De termos a nossa santidade confirmada, ratificada por Deus. Para de agir assim. Olha o que ele diz. Verso de número 14. Jacó já não levanta mais um altar. Porque ele já levantou um altar de adoração, já adorou a Deus junto com seus familiares. Jacó agora levanta uma coluna. E a coluna é diferente do altar. Porque a coluna ela não tem um objetivo de sacrifício. Ela tem um objetivo de memorial. Jacó estava gravando aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Jacó estava cravando sobre aquela terra aquilo que Deus havia lhe falado, aquilo que Deus havia lhe dito. Todos nós fomos alcançados por Deus por meio da sua palavra. O Evangelho nos foi pregado, as boas novas nos alcançaram. E nós temos por obrigação construir sim uma coluna em memorial a Ele. Nós precisamos nos lembrar. Na vida humana, existem diversos ritos de passagem. É a menina que dá uma festa quando completa 15 anos. É a cerimônia de casamento. É o batizado. É o funeral. Nós temos diversos ritos de passagem na vida humana. E espiritualmente falando, nós também devemos ter o nosso rito de passagem. O nosso rito de passagem são as nossas atitudes. Nosso memorial são as decisões objetivas que nós tomamos todos os dias diante do Senhor. De não nos esquecermos de quem Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, como se apresenta a Jacó.
o Deus de todas as promessas de salvação, como Ele se revelou a nós. E também não nos esquecermos de quem nós somos. Nós somos filhos e filhas do Altíssimo. Então que possamos agir de acordo. Que possamos agir de acordo. E Jacó, verso de número 15. Depois de ter sacrificado, de ter ofertado, derramado azeite, ter consagrado, ter feito todo um rito de passagem, porque era importante para ele. Verso de número 15 diz: e Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus havia falado com ele. Deus falou com você essa manhã? Qual é o memorial, o objetivo que você vai construir para Ele dentro de você? Quais serão as suas novas atitudes? Não há mais espaço para as atitudes da velha mulher e do velho homem. Não tem mais espaço para as roupas velhas em nosso meio. Chegou a hora de construirmos uma coluna memorial em honra ao nosso Senhor. Que sejamos um povo conhecido pelas nossas atitudes santas. Pela nossa língua que não erra. Pela nossa mente cativa ao Senhor.